Olá, saudações! Eu sou a pedagoga e mestranda Renata Maria e no episódio de hoje do programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, vamos falar sobre o processo de desenvolvimento da pesquisa escolar. Então, venha comigo aprender sobre fontes de pesquisa, reconhecendo a diversidade e enxergando as possibilidades. Conhecer as etapas da pesquisa escolar, delimitação, foco, exploração, seleção e registro. Entender como desenvolver a produção final da pesquisa, versão do trabalho e apresentação. E refletir sobre quais são as suas principais dificuldades na realização da pesquisa. Quadro 1. Fontes de pesquisa. Reconhecendo a diversidade e enxergando as possibilidades. Este episódio aborda o desenvolvimento da pesquisa escolar, primeiramente esclarecendo que não se trata de uma atividade isolada no tempo e currículo escolar, pois ela faz parte de todo o funcionamento do processo de ensino, tendo em vista que o manuseio de fontes de informação em diversos suportes é uma necessidade constante, sobretudo a partir das mudanças trazidas pela Covid-19 para o cenário educacional, como aconteceu, por exemplo, em Cícero Dantas Bahia, que passou a dispor de novos recursos como grupos de WhatsApp, livros e apostilas digitais, programas de rádio exibidos no rádio e na internet, salas de aula virtuais, jogos virtuais, dentre outros recursos, para dar continuidade às suas atividades educacionais. Assim, o referido município não parou, conseguindo encerrar os anos letivos de 2020 e 2021 dentro do período anualmente previsto. Alunos, familiares e servidores da educação em geral se reinventaram e merecem muitos aplausos, não é mesmo? Quanto ao universo de possibilidades, sabemos que as fontes de informação são diversificadas, quais sejam livros, impressos e digitais, revistas, impressas e digitais, vídeos em múltiplos suportes, podcasts, artigos científicos ou de notícias, dentre outros, monografias, teses, dissertações, programas de TV e de rádio, postagens no Instagram, Facebook, Twitter, jornais impressos e digitais, textos em grupos de WhatsApp e Telegram, cartazes, outdoors, rodas de conversa, palestras, atlas, enciclopédias, dicionários, catálogos e etc. E as bibliotecas, hein? Quem já foi a uma biblioteca? Elas agregam várias dessas fontes citadas. Já dizia Jorge Luis Borges, escritor argentino: sempre imaginei o paraíso como um tipo de biblioteca. Mas a pergunta que não quer calar é: sabemos utilizar as fontes de acordo com a nossa necessidade de informação? O grande desafio é saber identificar qualidade em meio a tamanha quantidade, pois o acesso a toda e qualquer informação que esteja voltada para a construção do nosso conhecimento, bem como para a nossa tomada de decisão, deve ser devidamente analisada, confrontada, por meio do juízo de fidedignidade, ou seja, devemos avaliar se é ou não verdade, tanto para aprendermos sobre, quanto para divulgarmos essa informação. Uma rápida zapeada, quer dizer, pesquisada no Google, por exemplo, pode mostrar se o conteúdo de determinado vídeo ou texto do WhatsApp, do Instagram, do Facebook está citado também em alguma fonte confiável, na qual é possível identificar a autoria, pois todo trabalho sério tem um ou mais autores. A partir dessa constatação é que devemos passar a utilizar essa fonte de informação em nossa escrita ou em nossa fala, bem como na construção do nosso aprendizado. Imaginem só, falar e aprender equivocadamente sobre o que não é verdade. Entendam também que existem fontes, referências mais adequadas para cada tipo de informação que a gente busca, podendo elas serem primárias, fonte de origem, primeiro grau da informação, secundárias, resultado da discussão baseada na fonte de origem, na fonte primária, ou terciárias, que é a junção de um material inédito com um material já discutido. Existe também a classificação em fontes científicas, com comprovação científica, e não científicas, que vêm do conhecimento popular, sem comprovação científica, dentre outras classificações, cujas escolhas interferirão diretamente no resultado da pesquisa. Vamos agora aprender mais sobre alguns tipos de fontes. Fontes primárias
são produzidas diretamente pelo autor da pesquisa. Exemplos: relatórios técnicos, teses, dissertações, patentes, normas técnicas, artigos de periódicos, monografias e até mesmo alguns tipos de livros. Isso mesmo, um livro pode ser uma fonte primária se trouxer informações inéditas, como em uma autobiografia. Fontes secundárias trazem a informação agrupada, organizada, tendo a função de facilitar o uso da informação dispersa nas fontes primárias. Exemplos: enciclopédias, dicionários, bibliografias e livros que estão baseados em outras fontes. Fontes terciárias são guias às fontes primárias e secundárias, trazendo uma síntese ou consolidação de informações. Exemplos: catálogos de bibliotecas e guias de literatura. Em geral, recomenda-se consultar a fonte primária para citá-la, mas quando não conseguimos ter acesso a essa fonte primária, o jeito é utilizarmos as fontes secundárias e terciárias. O mais importante é que possamos garantir a qualidade da informação. Diante do risco de estarmos acessando informações não verídicas, não verdadeiras, no decorrer da pesquisa, é importante entender sobre a organização das informações em suas bases, como, por exemplo, o que é e como utilizar um sumário, um catálogo, um índice, um referencial teórico e etc. Assim, conhecer as fontes de informação para identificar aquelas que são mais adequadas ao tema de pesquisa é muito importante para o sucesso dos resultados. Vamos confirmar essa informação? Quando estamos utilizando um livro e temos um objetivo de pesquisa claro, bem definido, no próximo bloco falaremos sobre isso. Significa que já fizemos alguma escolha ou recebemos uma indicação. Então, quais serão as próximas etapas básicas a cumprirmos para explorarmos adequadamente o conteúdo e desenvolvermos o nosso trabalho? Bem, vamos começar pela capa e contracapa do livro, lendo as informações que ali constam, dentre as quais estão a autoria, quem escreveu ou organizou a obra, título e subtítulo, editora, um resumo, uma sinopse da obra na contracapa, dentre outras informações. Hora de folhear o livro. Então, vamos começar pelo sumário, que é uma organização das informações sobre as partes do livro, onde vamos identificar se precisaremos realizar a leitura de toda a obra ou de capítulos que tratem mais especificamente dos nossos objetivos de pesquisa. Mas, que tal irmos além nas descobertas acerca da utilização do livro como fonte de pesquisa e consultarmos também o índice remissivo? Você sabe o que é e onde localizá-lo dentro do livro? Pois bem, nem sempre a gente consegue identificar as palavras-chave que resumem o tema da pesquisa no sumário. Então, que tal irmos em busca de cada palavra-chave em um índice que se encontra nas últimas páginas do livro e que vai lhe mostrar exatamente onde está aquela palavra dentro do texto, indicando o número da página. Tudo isso vai tornar a sua pesquisa ainda mais objetiva e dinâmica e vai te proporcionar mais tempo para ir em busca de outras fontes, enriquecendo ainda mais essa atividade de pesquisa. Saiba que as revistas e os jornais também possuem os seus sumários, ou seja, você não precisa sair procurando sem rumo, sem um norte. Basta começar pelo lugar certo e a sua pesquisa será um sucesso. Quanto ao catálogo, você já folheou um catálogo onde são vendidos produtos diversos, como por exemplo um catálogo da Avon, da Natura? Se já fez isso, notou que o catálogo reúne os produtos e as principais informações sobre ele, para que possamos decidir inicialmente por onde começar a escolher, não é mesmo? E um catálogo de biblioteca? Você já viu um? Já utilizou? Ou melhor, você já esteve em uma biblioteca? Bem, mesmo não sabendo da sua experiência com bibliotecas, vamos esclarecer para você que um catálogo de biblioteca, assim como descrevemos no exemplo anterior, reúne as principais informações sobre as obras que existem no acervo, possibilitando que realizemos escolhas de forma mais dinâmica e rápida, tendo uma visão global sem nos perdermos e nos cansarmos, enquanto buscamos o que necessitamos em meio a tantas obras. Sobre o referencial teórico. Você conhece essa expressão, referencial teórico, ou então a expressão referências?
Lembra quando falamos no episódio de hoje sobre identificar a autoria? Já que todo trabalho sério tem um autor ou autores para citarmos em nossos trabalhos? É justamente a informação sobre a fonte, ou seja, a autoria, que compõe o referencial teórico. Assim, daremos os créditos a quem de fato desempenhou esse papel de produção da informação que estamos utilizando. No episódio 3, falaremos inclusive sobre a importância de citarmos os autores que utilizamos em nossos trabalhos. Vamos voltar a explorar as partes de um livro para falarmos de referencial teórico. Pois é, o livro que folheamos, salvo as exceções de obras literárias com escritas exclusivamente baseadas nos pensamentos do autor, a escrita original, tem referencial teórico, pois partiu de estudos baseados em outros trabalhos e traz nas suas últimas páginas, antes do índice remissivo, essas referências. Portanto, devemos também buscar informações sobre outras obras importantes a serem diretamente consultadas dentro dos referenciais teóricos do livro que estamos utilizando. Ou seja, o livro não é apenas uma fonte em si, ele nos remete, nos direciona a outras obras em diversos suportes, para que o nosso estudo seja ainda mais promissor. Quanto à internet, onde estamos tão habituados a fazermos pesquisa, nem sempre temos o cuidado de navegarmos por fontes seguras, e muitas são as armadilhas nas quais podemos cair. O Google, que é considerado o mecanismo de pesquisa mais popular da internet, mudou completamente a forma como acessamos informações, pois basta digitarmos os termos, as palavras-chave, e temos uma infinitude de possibilidades ao alcance de um clique. Mas eu lhes pergunto, basta clicar em qualquer resultado ou precisamos olhar com cuidado onde essa informação está hospedada? Quem a escreveu? As referências que utilizou? Assim como fazemos com os livros, para termos acesso apenas a conteúdos verídicos e realmente relevantes. Será que se sairmos clicando aleatoriamente, atingiremos o lugar onde realmente queremos chegar? No terceiro episódio, abordaremos dicas para a realização de pesquisa na internet. É justamente aprendendo sobre pesquisa que vamos nos preparando para enfrentarmos os riscos e obtermos sucesso nas nossas buscas. Você concorda? Quadro 2. Etapas da pesquisa escolar. Delimitação, foco, exploração, seleção e registro. O processo de pesquisa pode ser dividido por estágios, por etapas. Vamos aprender sobre elas para sermos ainda mais eficientes? Primeiramente, devemos iniciar o trabalho tomando a decisão de selecionarmos o assunto da pesquisa. Momento esse de identificarmos a necessidade de informação, confrontando as exigências do trabalho devidamente esclarecidas. Esse é um momento de incertezas. Afinal, fomos desafiados a falar sobre algo com base na ciência, nas fontes seguras. Ao vivenciarmos essa incerteza, precisamos entender que se sentir confuso e angustiado é muito comum. Afinal, essa tarefa vai exigir de nós atitude, autonomia e senso crítico. Mas nós devemos gerenciar os nossos pensamentos e sentimentos com base na expectativa de que, sem dúvida, saberemos algo novo. Afinal, ao longo da vida, estamos a todo tempo aprendendo a aprender. Passada essa primeira etapa, na qual identificamos a necessidade de informação e começamos a superar as nossas incertezas, hora de selecionarmos o assunto, avaliando as possibilidades de acordo com o interesse pessoal, ou seja, o nosso interesse, e com as exigências do trabalho, averiguando as informações disponíveis e sempre atentos ao prazo estipulado. Nessa etapa, a discussão sobre possíveis assuntos parte daquilo que já sabemos, e o uso de fontes gerais para obter uma visão pode servir de estratégia para chegarmos à decisão sobre o assunto de pesquisa. Tal decisão deve respeitar os limites do trabalho solicitado, de modo que o tema e a profundidade da pesquisa estejam de acordo com o domínio e o planejamento do professor, ou seja, dentro da proposta de pesquisa, vou identificando o que mais me instiga, o que mais me interessa saber e cumprindo com a proposta formulada pelo professor. Avançando um pouco mais, chegamos à etapa do foco, onde devemos primeiramente explorar as informações relevantes já localizadas. Nada de ficar pesquisando fontes demais sem conseguir dar conta de fazer as escolhas. Hora também de ler e listar o que é de fato interessante, inclusive
identificando as referências que mais se adequam, que mais se encaixam ao objetivo de pesquisa. À medida que são realizadas leituras com listagens de termos ou palavras que representam o tema, o estudante deve estar empenhado em refletir sobre elas e desenvolver ideias referentes a cada assunto, focalizando sempre as orientações da pesquisa. Nesse estágio, também são identificadas e listadas as palavras-chave ou termos, os quais conduzirão ao material específico a ser explorado na definição do foco, bem como na etapa de coleta de informações. Ainda sobre essa etapa do foco, a definição intencional do foco, ou seja, saber o que realmente queremos, o que buscamos, usando as informações encontradas, consiste em decidir por aquelas fontes que parecem mais promissoras. Mas essa percepção vai evoluindo à medida que a pesquisa avança e um novo foco pode ser definido posteriormente, pois não é imutável, portanto, pode mudar completamente ou ser expandido. A definição do foco nessa etapa da pesquisa irá colaborar para a superação do sentimento de confusão e dúvida que falamos inicialmente, fazendo com que os estudantes se tornem mais confiantes. A dica é: para definir bem o foco, se pergunte: onde quero chegar com essa pesquisa? Qual solução ou esclarecimento quero apresentar? O que poderei aprender a respeito desse tema? Prestem bem atenção nisso que vou lhes dizer agora. Somente depois de definir o foco da pesquisa é que se avança para a etapa de coleta de informações, que inclusive irá ampliar e apoiar o foco, ou seja, as informações devem se relacionar a todo tempo com o foco da pesquisa. Essa coleta deve ser realizada em vários tipos de materiais que forneçam informações úteis, verídicas, bem como devem ser feitas anotações corretas e completas das informações que se relacionam diretamente com o foco. Nesse momento, os estudantes devem tomar notas sobre o que desejam utilizar na construção do trabalho, com dados do referencial teórico, inclusive indicando se farão uma citação direta ou apenas a explanação de ideias e fatos por meio de paráfrases e sínteses. E o que é citação, paráfrase e síntese? Vamos descobrir? A citação é quando incluímos no nosso trabalho falas do autor que pesquisamos, as quais contribuem significativamente na qualidade do nosso texto, para darem autoridade à nossa apresentação e reforçarem as nossas ideias. Nesse caso, estamos falando de citação direta, ou seja, reescrevemos exatamente o que o autor disse e informamos quem é esse autor e quais os dados dessa fonte. Logo após a citação, indicamos o nome do autor, o ano em que foi escrito e o número da página. Um detalhe importante da citação é que utilizamos o sobrenome do autor, a data de publicação da obra e o número da página onde encontramos a informação. Sugestão: quando estiver pesquisando, escreva um C ao lado das anotações para indicar o que deseja citar. A paráfrase é também conhecida como citação indireta. Nela fazemos uso da ideia de um autor, escrevendo-a com as nossas próprias palavras, mas mantendo-se a ideia original. Também não podemos deixar de citar a quem pertence, mas dessa vez não é obrigatório informar o número da página. Parafrasear não é substituir umas palavras aqui e ali, é compreender o que o autor disse de forma completa e reafirmar de forma clara, usando termos e frases que são mais familiares. Nesse caso, concluímos a paráfrase informando o sobrenome do autor e o ano em que a obra foi escrita. No referencial teórico, assim como acontece na citação, informamos os dados completos da obra. Sugestão: quando estiver pesquisando, escreva um P ao lado das anotações para indicar o que deseja parafrasear. Já o resumo é entender o que é central, principal em uma ideia e resumir as informações que anotou, para que o trabalho não fique muito longo. Trata-se de um verdadeiro recorte baseado no foco da pesquisa, no tempo e no resultado que irá produzir, ou seja, na versão final do trabalho. Sugestão: quando estiver pesquisando, escreva um R ao lado das anotações para indicar o que deseja resumir. O modo como se anota o conteúdo localizado, selecionando aquilo que é essencial, pois não damos conta do todo. De se indicar a forma como será citado, com um C, um P ou um R, bem como de fazer as anotações corretas sobre as referências, autor, título, subtítulo, editora, ano, página, link e etc.,
são essenciais para alcançar o sucesso nos resultados. Esses também são cuidados essenciais na construção do material desenvolvido sobre a pesquisa, para se chegar a uma produção final que não apenas entregue um trabalho, mas que contribua para o conhecimento sobre o conteúdo e sobre a pesquisa em si. Você já conhece e realiza alguma dessas etapas? Mesmo que tenha respondido não à pergunta anterior, você concorda que elas fazem a diferença no desenvolvimento da pesquisa e na construção do conhecimento? Quadro 3. Produção final, versão do trabalho e a apresentação. Vamos inaugurar esse bloco refazendo a pergunta anterior. Será que, seguindo essas orientações resumidas sobre as etapas da pesquisa escolar, alcançaremos bons resultados na produção final? A grande probabilidade, ou quase certeza, é que sim, pois a tomada de decisão, a seleção do assunto com foco, as anotações objetivas indicando se iremos citar, parafrasear ou resumir, vão fazer a diferença na hora de nos expressarmos sobre aquele conteúdo, da maneira que for necessária, escrevendo, falando ou elaborando outro tipo de apresentação e entrega do trabalho. A preparação para a apresentação do trabalho envolve, por exemplo, observar redundâncias, repetições do material selecionado, identificar a necessidade de informações adicionais, considerar o tempo decorrido para não perder o prazo e nem a qualidade, esgotar os recursos que estiverem ao alcance, conferir as informações e referências, temos que citar corretamente, preparar o rascunho a ser analisado previamente pelo professor, feito a partir do esquema, com citações, paráfrases e resumos das anotações, e posteriormente a versão final com bibliografia e tudo que tiver direito. Quanto ao trabalho escrito, é importante defini-lo como sendo a junção, a soma dos fatos e das ideias essenciais sobre o assunto, selecionados em vários documentos e apresentados na perspectiva de atender à necessidade de informação. Nesse estágio de produção do trabalho, é importante que o estudante avalie o processo para identificar os problemas encontrados e o quanto evoluiu no desenvolvimento da pesquisa. Assim, será capaz de planejar estratégias de melhorias para trabalhos futuros. A reflexão acerca do processo consiste também em uma autoavaliação acerca da aprendizagem ocorrida. Para a elaboração da escrita do trabalho de pesquisa, a estrutura a ser observada, ou melhor, seguida, quanto à construção do texto é a divisão em introdução, desenvolvimento e conclusão, estando atentos ao que deve ser inserido em cada uma dessas partes, bem como no que tange à organização das páginas iniciais, como capa, folha de rosto. Lembrem-se que a pesquisa não termina necessariamente com um trabalho escrito, embora essa ainda seja a forma mais comum de apresentação dos resultados. Mas, independentemente da forma como será estruturada a produção final, é importante entender que a seleção do assunto, a adequada exploração das informações com foco, a coleta satisfatória dessas informações, a apresentação e a avaliação dos resultados são essenciais para a concretização dos estudos por meio do processo de pesquisa. É importante pensar também em formas alternativas de apresentação dos resultados da pesquisa, para não nos habituarmos apenas àquelas formas tradicionais. Como exemplo de outras modalidades de apresentação dos resultados, podemos citar oralmente debates, discussões, explanações, visualmente slides, pôsteres, cartazes, painéis. E esses materiais precisam conter informações enxutas, diretas, objetivas, enriquecidas por ilustrações, gráficos, tabelas, fotos e etc. Auditivo ou audiovisual, slides com som, filmes, áudio de podcasts, todos com uma linguagem clara, um som de qualidade e um conteúdo dinâmico. Afinal, com tecnologia dá para criar muito conteúdo inovador. E por falar em diversificação, por que não diversificar a forma de apresentação, por exemplo, cartaz mais podcast, filme mais folder, slide mais apresentação oral? Pense nisso, pois quanto mais recursos utilizamos, mais aprendemos e mais possibilidades construímos. E agora, lhe perguntamos, na hora de apresentar os seus trabalhos, você costuma ser criativo? Costuma diversificar? Fica a dica. Outra dica importante é que existem normas, padrões,
para serem utilizados na elaboração da pesquisa. São as famosas e às vezes temidas normas da ABNT. Isso mesmo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Temos uma norma para fazermos resumos, a NBR 6028, para elaborar referências, NBR 6023, a de citações, NBR 10520, e a de elaboração de trabalhos acadêmicos, NBR 14724. Elas orientam tudo: tamanho de letra, espaçamento, entradas de autores, dentre tantas outras coisas. E aí, vamos conhecer as normas? Elas podem ser baixadas gratuitamente numa rápida pesquisa no Google e também estão disponíveis em algumas bibliotecas. Conclusão. Vamos refletir sobre quais são as suas principais dificuldades na realização da pesquisa? A gente encerra esse programa de hoje recheado de informações e dicas, acreditando que ele contribuirá para que você se torne cada vez mais um estudante de visão, enxergando as possibilidades e superando os desafios da pesquisa escolar. Claro que vai depender de você colocar em prática, aprender a fazer fazendo. Então vamos exercitar todo esse conhecimento para que a sua visão se torne cada vez mais ampla e promissora. Mas, antes de irmos para o próximo episódio, precisamos que você reflita sobre as seguintes perguntas. Quais as suas principais dificuldades na realização da pesquisa até aqui? E como essas dicas, orientações do programa podem lhe ajudar a vencer, a superar tais dificuldades?